O milionário paralisa ao ouvir a mendiga negra sussurrar para não comer o bolo. A noite estava silenciosa, mas a ansiedade de Caio pulsava como o coração de um golfinho em êxtase. Ele, um jovem empresário de sucesso, havia se preparado para a surpresa do ano. Um jantar romântico para sua namorada, Lorena. A mesa estava impecavelmente arrumada, com velas tremeluzentes perfumando o ambiente, e um bolo de chocolate brilhando no centro, como uma joia rara. O cheiro do jantar, com aromas de ervas frescas e alho, dançava no ar. Caio mal podia esperar para ver o sorriso de Lorena, pensou consigo mesmo, orgulhando-se da surpresa. Mas algo pairava no ar, uma energia pesada e inexplicável. Enquanto ele arrumava os últimos detalhes, uma figura misteriosa observava da esquina da rua. Luna, a mendiga de olhos penetrantes e um sorriso triste, parecia fora de lugar naquele cenário glamouroso. Ela havia testemunhado o momento de alegria de Caio, e estranhamente, sentiu uma onda de preocupação. Ela sussurrou, sua voz baixa como um segredinho envolto em trevas. O coração de Caio disparou. As palavras a atingiram com a força de um soco. Ele estava prestes a se comprometer à vida da pessoa que mais amava. Com um extremo cuidado, correu para a mesa, trocando os pratos freneticamente enquanto Luna olhava, como uma sombra protetora. Lorena chegou e sua expressão de amor ao ver o jantar mudara para uma expressão de confusão ao notar a agitação de Caio. O que aconteceu? Perguntou, um fio de desconfiança cruzando seu rosto. Ele sorria nervosamente, contando uma história confusa sobre uma ligação de trabalho. Mas a gratidão de Lorena logo se transformou em desconfiada, principalmente quando ouviu o nome de Luna. Ela é minha tia, disse, e o mundo de Caio quase desmoronou. Como isso poderia ser possível? Uma mendiga familiar da sua namorada. Conforme a tensão crescia, a situação a que Caio foi jogado se tornava surreal. Luna, a jovem que ele mal conhecia, se tornara uma chave em um mistério que envolvia sequestros e uma quadrilha obscura. Quando Luna desapareceu, Caio sentiu o chão sumir sob seus pés. Teve certeza de que a conexão com Lorena ia além do que ele poderia imaginar, mais profundamente enraizada em segredos que ameaçavam não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. Agora ele se via preso em um jogo perigoso. Com uma luz de esperança, Caio decidiu se tornar parceiro da polícia na busca por Luna, a menina que ninguém se importava, mas que carregava o peso de um passado tumultuado. Cada passo que ele dava, mais perguntas surgiam. Como Lorena se encaixava nesse emaranhado de crimes? O que Luna realmente sabia? Os perigos estavam apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas insertas. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Caio se viu dividido entre a urgência de encontrar Luna e a confusão que crescia em seu coração. As palavras dela ecoavam em sua mente, mas o olhar preocupado de Lorena o puxava de volta para a realidade. Caio, você está estranho. O que se passa com você? Ela se aproximou e ele pôde sentir a tensão no ar. Ele precisava de respostas rápidas, de algo que pudesse esclarecer aquela situação absurda. Enquanto buscava palavras, o telefone de Lorena vibrou sobre a mesa. Ela olhou rapidamente a tela e seu rosto, que já estava tenso, transformou-se num pálido estado de terror. Eu preciso atender, disse ela, a voz falhando. Antes que Caio pudesse protestar, ela já estava se afastando, buscando privacidade. Os olhos de Caio seguiam Lorena, mas seus pensamentos estavam em Luna. O que ela sabia?
Como ela era relacionada a Lorena. Ele pensou na possibilidade de algo muito mais profundo envolvendo as duas. Sua mente girava, e cada nova suposição deixava um gosto amargo de dúvida em sua boca. De repente, uma série de batidas firmes na porta o fez saltar. É a polícia! A voz de um oficial ecoou. Caio se voltou, preocupado. Por favor, abram a porta. Ele sentiu um aperto no peito. O que estava acontecendo? Lorena, ao ouvir as batidas, parecia paralisar. Caio, o que você fez? Ela estava pálida, e ele pôde ver a preocupação estampada em seu rosto. Nada. Eu não sei o que está acontecendo. Ele queria gritar, mas o tom de sua voz estava baixo e hesitante, como se a verdade estivesse além do alcance. Mais batidas. Ele abriu a porta com um pressentimento que gelava suas veias. 2 policiais estavam ali, com expressões sérias. Precisamos que você e sua namorada venham conosco. A situação é urgente. Lorena se aproximou, ainda com o celular na mão. O que aconteceu? É sobre Luna. O oficial trocou um olhar com o outro, e então falou de um jeito perturbador. Precisamos da sua declaração. Luna foi encontrada, morta. O chão sumiu sob os pés de Caio. Morta. As palavras ressoavam como um eco aterrorizante em sua mente. Ele viu Lorena desabar, as lágrimas brotando em seus olhos. Não, não pode ser verdade. Ela parecia quebrar por dentro. Precisamos saber se você conhece alguém que possa ter feito isso. Suspeitamos de uma ligação com atividades criminosas na área. O policial disse com calma. Mas cada palavra era um golpe para Caio. O que Luna sabia? Antes que pudesse pensar, o telefone de Lorena apitou mais uma vez. Ela o olhou espantada e leu a mensagem rapidamente. O rosto dela mudou de novo. Caio, não pode ser. Sua voz estava quase em um sussurro. Ela virou o telefone para ele. E Caio leu a mensagem. Você sabe onde Luna está, não é? Se não quiser que algo aconteça com você ou com Lorena, não vá atrás do que ela lhe disse. O ar ficou pesado, e a sala parecia girar. O que estava acontecendo? Quem estava por trás daquilo? Ele piscou, tentando absorver tudo. Os perigos estavam se acumulando de uma forma que ele nunca imaginou. Os perigos estavam apenas começando. Mas algo mudou em Lorena. Ela não era apenas a namorada preocupada agora. Havia uma sombra de algo muito mais profundo em seus olhos. Caio, você precisa me ouvir. O que eu não contei sobre Luna pode mudar tudo. Com a voz trêmula, Lorena concluiu. Ela não é apenas uma mendiga. As palavras deslizaram como veneno quente. Aquela pequena revelação deixou Caio paralisado. O que ele achou que sabia estava prestes a desmoronar. O que mais ele não sabia? A reviravolta deixava um gosto amargo e ele sentia um frio na espinha. Essa noite ainda guardava muitos segredos e perigos. Lorena olhou para Caio com um misto de desespero e urgência, como se a verdade que estava prestes a revelar pudesse salvar tudo. Ela não é apenas uma mendiga, repetiu. Mas a voz dela tremia e parecia carregar o peso de segredos há muito enterrados. Caio sentiu seu coração disparar. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, sua voz baixa e tensa. O olhar de Lorena estava distante, como se ela estivesse revivendo memórias dolorosas. Ela é minha irmã. A revelação bateu como uma tempestade, e Caio ficou paralisado. Irmã? Como isso era possível? Ele tinha certeza de que não havia mencionado identidade familiar quando encontrou Luna. Mas antes que pudesse questioná-la mais, a atmosfera pesada na sala se transformou em algo ainda mais opressivo. Um grito estridente cortou o silêncio, vindo do lado de fora. Caio e Lorena trocaram olhares alarmados. O que foi isso? Perguntou Caio, enquanto seus nervos se agitam. As batidas na porta aumentaram em ritmo. E então, um estrondo. A porta se abriu abruptamente com a força de um agente do caos. Um grupo de homens encapuzados invadiu o espaço,
seus rostos ocultos por máscaras e os olhares determinados. Caio e Lorena ficaram imóveis, a surpresa transformando-se rapidamente em terror. Para o chão, um deles gritou, gesticulando com uma arma. O clima pacífico do jantar desapareceu, substituído por puro pânico. Caio agarrou Lorena e a puxou para trás, tentando protegê-la. Não, Luna sabia de muita coisa. Outro dos homens gritou enquanto entrava, seu olhar feroz pesquisando o ambiente. Ela estava prestes a contar tudo. A mente de Caio girava, tentando processar cada palavra. O que Luna poderia saber que espelhava o que estava acontecendo agora? Ele sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Os homens pareciam determinados, prontos para qualquer ato impiedoso. O que vocês querem? Ele perguntou, sua voz balançando entre bravura e pânico. O que Luna guardava? O que ela escondia de você? Um dos encapuzados respondeu com um tom hostil. E se você não nos ajudar, sua namorada vai pagar o preço. Lorena começou a chorar, a pressão se acumulando em seus olhos marejados. Não, não, por favor. Caio se viu em um conflito. Ele precisava fazer algo, mas sua mente estava em choque. Isso não é apenas sobre vocês, garotos. Outro homem sussurrou, a voz baixa e ameaçadora. Luna estava enganando a todos nós, e você, Caio, está no centro disso. Ele se virou para um dos outros que se aproximou, mostrando um telefone, as mensagens, tudo o que ela disse. O coração de Caio parou. Como assim? Uma onda de revolta percorreu seu corpo. Luna havia se apresentado como uma mendiga desamparada, mas agora o que estava sendo revelado. Ele trocou olhares com Lorena, o pavor em seus rostos evidente. Lágrimas escorriam pelo rosto de Lorena. Eu não sabia. Eu jurava que ela estava perdida e só. Eu pensei que ela precisasse de ajuda. A voz dela se quebrou, e Caio desejou poder confortá-la, mas as palavras fugiram. Naquele momento, tudo começou a girar. Caio não sabia se deveria confiar em Lorena ou naquelas figuras encapuzadas. E se eles estivessem certos? E se Luna tivesse manipulado a todos? Uma raiva súbita e confusa começou a emergir. Ele precisava agir. Precisava tirar Lorena dali. O tempo espremeu, e o caos começou a se desenrolar. Em um movimento rápido, Caio se lançou em direção a um dos homens, querendo derrubá-lo, mas mal conseguiu avançar. Um outro homem segurou seu braço, puxando-o de volta, enquanto Lorena gritava por ele. O que você sabe, Caio? Diga-nos e pode salvar sua namorada. Eles não estavam jogando, e a intensidade da situação golpeou como um soco direto no estômago. Ele olhou nos olhos de Lorena, a súplica ali, e a ideia de perder tudo o que amava foi mais aterrorizante do que qualquer arma. No calor do momento, uma verdade mais profunda surgiu na mente dele. Havia algo mais eram emaranhados entre eles, algo que abria um buraco em sua confiança, algo que mudava tudo. E se não for apenas sobre Luna? E se ela souber sobre você também? A frase cortou o ar, e o silêncio retornou como uma sombra sobre o ambiente. O olhar dela se transformou em confusão e hurt. O cenário estava mais confuso que nunca. Segredos e mentiras dançavam em um jogo mortal, e Caio percebeu que a conexão entre eles era muito mais do que aparente. Sombras do passado estavam se adensando à sua frente, e ele precisava decidir rapidamente. Eu não sei de nada, ele gritou, tentando escapar daquela verdade sufocante. Mas, à medida que as palavras saíam, uma parte dele sabia que tudo aquilo estava apenas começando. As consequências dessa noite iriam reverberar de maneiras que ninguém poderia imaginar. Caio olhou nos olhos de Lorena, a tensão entre eles era palpável. E se não for apenas sobre Luna? E se ela souber sobre você também? A pergunta ecoou na sala, e o silêncio caiu como uma pesada cortina. No entanto, antes que qualquer um pudesse processar aquela revelação, um barulho ensurdecedor ressoou do lado de fora. Era como um trovão, seguido por gritos e o som de vidro quebrando. Caio e Lorena exchanged looks, ambos paralisados pelo pânico.
O grupo de homens encapuzados se virou, confusos. O que foi isso? Um deles perguntou, a tensão aumentando no ar. De repente, a porta foi estourada com força, como se uma onda de energia tivesse invadido o espaço. Um homem enorme entrou. Seu rosto era um borrão de raiva e desespero. Ele não estava sozinho. Atrás dele, várias outras pessoas entraram, todas com expressões de terror. Era como se o inferno tivesse se solto. Saia da frente! O grande homem gritou, empurrando os encapuzados para o lado, enquanto se dirigia a Caio e Lorena. Vocês precisam ir. Agora. Nesse momento, o mundo de Caio virou de cabeça para baixo. O que está acontecendo? Ele gritou. O caos sugava toda a calma que havia restado na sala. Luna, ela não estava só. Ela sabe de tudo. E eles vão atrás de vocês. O homem estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Havia um desígnio em seus olhos que deixava claro que a situação era muito mais grave do que eles haviam imaginado. Lorena começou a chorar, sua voz falhando. Quem é você? O que você sabe sobre ela? O desespero se misturou com a necessidade de respostas. Caio, ainda confuso, olhou entre a namorada e o invasor, sentindo suas emoções colidirem. Luna não é uma mendiga aleatória. Ela é parte de algo muito maior. Você precisa entender, Caio. O homem então tirou um tablet do bolso e mostrou a eles um vídeo. O que estava na tela fez Caio gelar. Uma gravação com imagens de Luna entre pessoas de terno, cercada por malas cheias de dinheiro. Ela estava infiltrada. Muita coisa estava em jogo, e agora estão atrás dela. E agora, de vocês. As palavras cortaram como uma faca. Que tipo de mentiras e segredos estavam escondidos? Luna, uma mendiga ou uma agente de algo grandioso? O que Caio havia perdido de vista? Ele olhou para Lorena. Em seus olhos a confusão mista com o medo. Isso não pode ser real. Luna é só uma... A frase ficou presa em sua garganta, substituída pela dor da verdade. Um dos encapuzados deu um passo à frente, claramente ameaçado. Vocês não têm ideia do que estão dizendo. Não se deixem enganar. Mas o homem grande simplesmente o ignorou. Tirou algo do bolso e lançou na direção deles. Era uma chave. Isso pode salvar vocês. Vão. Precisam ir agora. O pânico de sua urgência era contagiante. E Luna? Lorena perguntou, desesperada. Caio queria saber, mas sentia a pressão aumentando. O tempo estava se esgotando. Luna é uma árvore em chamas agora. Precisaremos que vocês a encontrem. Se ela estiver viva, vocês podem ter uma chance. Ele fez uma pausa, suas palavras pesadas no ar. Mas vai requerer coragem. A sala virou um turbilhão. Caio começou a respirar rápido, cada parte dele lutando para entender. Antes que pudesse articular um plano, os encapuzados se recuperaram de seu choque inicial, e a luta se tornou iminente. Vocês não vão sair assim, um deles rosnou, avançando em direção a Caio, suas intenções claras. Com um instinto de sobrevivência estimulando-o, Caio agarrou Lorena pela mão e puxou-a em direção à saída. Vem! O corredor tinha uma luz fraca, e eles corriam contra o tempo, sentindo o peso do perigo se aproximar. Mas as palavras do homem ainda ecoavam em suas mentes. Luna sabia de muito mais do que aparentava, e à medida que eles avançavam, a ideia de quem verdadeiramente eram um para o outro pulsava. Quais segredos Lorena ocultava? E o que mais estava ligado a essa rede que eles mal conseguiam enxergar? Enquanto corriam, Caio olhou para trás uma última vez. O homem que os alertou estava lutando contra os encapuzados, sua silhueta se debatendo no caos. Uma parte dele queria voltar, mas o instinto o empurrou para frente. Uma nova luta estava prestes a começar, e quanto mais eles se afastavam, mais segredos aterradores pareciam à espreita no caminho à frente. Agora, eles carregavam não apenas suas vidas, mas uma verdade enraizada em mentiras. As sombras dançavam ao seu redor. E a sensação de que estavam prestes a descobrir algo devastador os seguia. Caio agarrou a mão de Lorena
e puxou-a para fora do apartamento. O som do caos lá fora ecoava no corredor, mas as palavras do homem alto ressoavam em sua mente. Luna sabe de tudo. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto duas realidades se desenrolavam dentro dele: a necessidade de escapar e a urgência de descobrir a verdade. Eles correram para fora, atravessando o saguão do prédio. Caio olhou por cima do ombro. O corredor estava vazio, mas o medo se esgueiava atrás deles. Mas à medida que avançavam, algo mudou no olhar de Lorena. Seu rosto, já pálido, tornou-se um borrão de emoções. Caio, espere, ela gritou, puxando-o. Ele parou confuso. O que agora? Precisamos voltar. Ele franziu o senho. Voltar para onde? Para aquela loucura. Para Luna. Eu sinto que precisamos entender o que está acontecendo. As lágrimas caíam, misturando-se ao desespero que já dominava a situação. Sou Lenny. Caio hesitou. Ele queria conforto, queria que tudo voltasse ao normal. Mas como poderia, Lorena? Isso pode ser muito perigoso. É por causa disso que eu preciso te contar. Ela quase soluçou, a urgência crescendo. Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras caíram como uma bomba. Caio sentiu um frio na espinha. O que isso quer dizer? Ela olhou ao redor, inquieta. Luna é minha irmã. Mas isso não é tudo. Eu sou envolvida também. Você não sabe, Caio. Meu pai é parte de uma rede, de um golpe grande. Como assim? Caio perguntou, a incredulidade tomando conta. Você está me dizendo que você... Eu não tive escolha. Eu também tinha que proteger Luna. O olhar dela era tão desesperado que dificultava para ele compreender a magnitude do que estava ouvindo. Proteger? Proteger de quem? Dessa turma que acabou de invadir nosso apartamento. Sua voz aumentou em intensidade, e a realidade começou a se distorcer. Se você sabia, então por que não me disse antes? Isso muda tudo. Eu não era eu mesma. Eu tinha que fazer o que eles pediam para proteger a nossa família. E agora a Luna, ela está no meio disso. Lorena explicou, sua voz tremendo. Estão atrás dela porque ela sabe que meu pai, ele estava por trás de algo maior. Caio respirou fundo, tentando processar a realidade que desmoronava ao seu redor. O que ele pensava que era uma simples história de amor estava a se transformar em um pesadelo. Mas antes que pudesse articular mais alguma coisa, um carro acelerou para perto, parando com um rangido de pneus. Vão, agora! Um homem desconhecido apareceu do veículo. A respiração pesada e o olhar intenso. A polícia já está a caminho, e eles não estão apenas atrás de Luna, estão atrás de vocês. Consciente do tempo se esgotando, Caio tomou a decisão. Vamos com ele. Ele puxou Lorena para o carro. Não havia escolha. Eles precisavam descobrir a verdade. No entanto, assim que começaram a entrar, a porta do passageiro se abriu e, para sua surpresa, foi Luna quem apareceu, de pé, respirando pesadamente. Caio, Lorena, o perigo é muito maior do que vocês pensam. Ela olhou para os dois com uma expressão que misturava alívio e tensão. Precisamos ir, já. O carro começou a andar antes deles realmente entrarem. Luna estava ali, viva, mas uma corrente elétrica de desconfiança ainda zumbia no ar. O que você sabe, Luna? Caio perguntou, a raiva e a confusão indo e vindo. Como você está aqui? Eu não posso explicar agora, mas tem muito em jogo. Meu pai está. Ele não é quem vocês pensam que é. E eu estou aqui porque confiei em vocês. Eu prometi que não deixaria nada afetá-los, mas é mais complicado. Os olhos dela estavam cheios de algo que ele não conseguia identificar. Medo ou determinação. A tensão no ar era palpável, e um pensamento sombrio passou pela mente de Caio. E se ele não soubesse nada da verdadeira Lorena, nem da verdadeira Luna? O que mais estava escondido? O que ele não conhecia? Enquanto o carro disparava pela noite, mensagens de texto pipocavam em seu celular. Ele olhou rapidamente e viu que era uma mensagem de um número desconhecido com apenas uma frase.
Você não deveria estar com ela. O que quer que você faça, fique longe delas. O mundo ao redor desmoronou. O que estava acontecendo? Ele olhou para Lorena e Luna, o coração carregado de incertezas. O que mais estava escondido sob a superfície dessa realidade distorcida? Ninguém estava seguro, e as sombras que o cercavam estavam apenas começando a se intensificar. A estrada à frente estava turva, incerta, e o verdadeiro terror estava prestes a ser revelado, enquanto o carro avançava pela noite escura. Cada instante parecia se arrastar. A adrenalina pulsava nas veias de Caio. O que você quer dizer que Luna não é só uma mendiga? Ele questionou, sua mente tentando encaixar as peças da confusão. Ao seu lado, Lorena tremia, e Luna apenas respirava fundo, tentando encontrar as palavras certas. Eu estou aqui porque não posso deixar que vocês caiam nas garras de quem está atrás de mim e de vocês. Ela afirmou, seu olhar intenso. Não é só fazer o que é certo. É uma questão de sobrevivência. Caio balançou a cabeça, ainda tentando entender. O que mais ele não sabia? Por que tudo isso o envolvia? E o que você sabe sobre meu pai? Lorena perguntou, a voz imperturbável, mas suas mãos lutavam para permanecer firmes na classe do banco. Onde ele está? A expressão de Luna mudou instantaneamente. Um momento de vulnerabilidade antes de se endurecer novamente. Você não entende. Seu pai está no meio disso. Ele é uma das peças centrais nessa trama obscura e quem estava tentando eliminar a verdade. E a reviravolta que Caio não esperava. Como assim? Meu pai nunca teve nada a ver com isso. Ele fez escolhas erradas, muito erradas. E agora ele precisa ser parado, disse Luna, sua voz quase um sussurro. A menos que a gente consiga chegar a um acordo, todos nós estaremos em perigo. O carro passou por um beco escuro. Os faróis piscavam, revelando sombras que dançavam nas paredes. O tempo estava se esgotando, e o pânico crescia dentro de Caio. O que você quer dizer com um acordo? A organização que eu ajudei a infiltrar está em movimento. Eles acham que vocês estão na linha de frente. E sabe o que é pior? Tem alguém dentro da polícia que está colaborando com eles. Eles querem você, Caio. Os olhos de Lorena se abriram em horror. Como isso é possível? Nenhum de nós deveria estar assim, exposto. Mas aqui estamos, Luna disse, seu tom firme. Mas havia um tremor de preocupação por trás. O que eu preciso que vocês entendam é que a verdade pode explodir tudo. O carro diminuiu a velocidade, eles estavam se aproximando de um armazém abandonado. Caio sentiu o coração acelerar. Um lugar esquecido e um canto escuro da cidade. Aqui, precisamos nos refugiar por um momento. Temos que continuar a discussão. Luna declarou, enquanto o motorista estacionava e o ajudante olhou por cima do ombro. O que eu acabei de revelar é apenas a superfície da iceberg que estamos prestes a encontrar. Quando todos saíram do carro, uma explosão de luz e som tomou o ar. Uma série de tiros ecoou, fazendo o chão tremer. Caio sentiu o mundo girar. Ele olhou em volta, tentando entender a origem daquela desgraça. O que está acontecendo? Luna puxou-os rapidamente para dentro do armazém em um ímpeto. Temos que nos esconder. Eles estão aqui. A adrenalina disparou. Lorena pressionou-se contra a parede. A respiração rápida. Não, não, não. Caio balançou a cabeça, o pânico tomando conta. Mas Luna gritou. Não é só isso. Tem mais. O que você não entende é que seu pai nunca quis que você soubesse de algo. Ele hesitou. O mundo ao redor desmoronando. Como assim? A luz do armazém subitamente se apagou, e um grupo encapuzado invadiu o espaço, com armas em punho. As vozes se misturaram em uma cacofonia de ordens gritadas e impaciência. Encontrem eles! Caio e Lorena trocaram olhares. A situação parecia perdida e o medo tomou conta deles. Mas então, algo chocante aconteceu. Uma figura conhecida apareceu da sombra, levantando as mãos. Parem! Era o pai de Caio, emergindo do nada.
sua expressão repleta de intenções secretas. Pai? O que você está fazendo aqui? A voz de Caio saiu como um sussurro, repleto de incredulidade. Eu não queria que você se envolvesse nisso. Eu apenas queria te proteger. Ele olhou para os homens encapuzados e depois para Luna. Mas agora é tarde demais. Um silêncio pesado caiu. Caio sentiu o mundo desabar. Você estava por trás de tudo isso? As verdades estavam vertiginosamente alinhadas como peças de um quebra-cabeça, revelando uma relação com todo este horror que parecia estar tão distante. Enquanto os homens encapuzados se aproximavam, gritando ordens, a verdade chocante pairava no ar. Seu pai estava no centro de tudo. E não era só a vida de Luna que estava em jogo. A própria vida de Caio estava agora na linha tênue de uma lealdade irrevogável. E antes que pudesse reagir, alguém disparou. A luz da explosão se espalhou pelo armazém, e o eco da bala quase paralisou Caio. Tudo o que ele sabia estava prestes a ser transformado novamente, mas a única coisa que ele podia pensar era: quem iria sair dessa vivo? A luz do armazém piscou antes de se apagar completamente, deixando todos no escuro. Os gritos se tornaram um eco distante, abafados pela adrenalina cortante que preenchia o ambiente. Caio ficou paralisado, seus sentidos. Ai, como você pôde se envolver nisso? A voz de Caio virava um sussurro sufocante, carregada de confusão e traição. Se apenas eles pudessem escapar daquele momento, tudo se dissolveria no passado. Você está do lado deles? Não, não, eu tentei proteger você. Eu só queria que você estivesse a salvo. O pai dele gesticulou, os olhos dilatados pela preocupação. Mas você não percebeu, a verdade é muito mais complexa do que imagina. Uma série de tiros cortou o ar e o som se espalhou como um trovão. Caio agarrou Lorena, puxando-a para mais perto de si. Precisamos sair daqui. Mas antes que eles conseguissem se mover, a porta se abriu violentamente. Um grupo de homens, carregando armas, invadiu o armazém, com intenções claras de capturar. A tensão cresceu como um fogo prestes a explodir. A adrenalina tomou conta. Luna ficou paralisada diante do perigo, seus olhos arregalados. Mas a verdade ainda pesava. Precisamos de um plano, ela sussurrou, sua voz baixa e urgente. Caio, o que é que você viu? O que é que você sabe sobre isso? Antes que Caio pudesse responder, alguém disparou em direção ao grupo. O pai de Caio se colocou em frente a ele e a Lorena, tomando-a balas, o corpo jogando para trás com a força do impacto. Não! Caio gritou, o mundo invertendo-se enquanto seu pai caía. O restante do grupo disparou, e Caio parou, seus olhos focados no corpo de seu pai, no chão manchado de vermelho. A imagem perfurou seu coração como uma lâmina. Tudo o que ele conhecia girava em torno daquela visão. Pai! O grito ecoou na sala. Os homens se aproximavam, mas a mente de Caio estava longe, atormentada pela cena à sua frente. Lorena sacudiu a cabeça, lágrimas brotando. Caio! Precisamos ir. Eles estão vindo. O tempo parecia escorregar por entre os dedos dele. Com um empurrão, ele se forçou a se mover, puxando Lorena em direção a uma porta lateral, sem saber o que mais estava à espreita. Mas ao abrir a porta, um homem encapuzado a estava atrás. O olhar azul penetrante sob a máscara fez Caio congelar, e uma onda de reconhecimento desceu sobre ele. Você? Sou eu, Caio. Não temos muito tempo. A voz era familiar. Cada palavra entregue com urgência. Era Miguel, um antigo amigo de infância e agora um agente infiltrado. Seu pai. Eu não sabia que ele estaria aqui. Caio ficou atordoado, sua mente tentando processar aquela nova revelação. Então você sabia sobre isso? Sabia que ele estava envolvido? Sim. E isso torna tudo ainda mais crítico. O que havia começado com uma pequena operação se transformou em um labirinto. E seu pai? Ele precisava ser parado antes que fosse tarde demais.
A confusão e a dor tornaram-se insuportáveis. O calor da traição abria um buraco dilacerante no seu peito. Você está me dizendo que ele era parte disso tudo? Que ele não era um herói? Caio, precisamos correr, não é só isso. Miguel insistiu, puxando-o para fora do armazém, onde sirenes se aproximavam. O mundo está mais cambaleante do que você imagina. E se o que seu pai fez sair à tona, todos nós estaremos em perigo. O que você sabe sobre nosso passado está prestes a mudar tudo o que você acreditava. Aquelas palavras cortaram profundamente, e com um último olhar para a cena de agonia que deixava para trás, Caio sentiu a vida escorregar do seu controle. Era mais do que uma linha entre amigos e inimigos. Era uma linha tênue que ameaçava levar a todos à ruína. Um tiro ecoou atrás deles. Sem mais tempo a perder, Caio e Lorena seguiram Miguel. Saíram da cena e naquele instante ele entendeu. À medida que tudo desabava, outros segredos surgiam. Lucas estava no centro da tempestade. Mas o que mais se escondia dentro daquele turbilhão? E o que mais essa revelação sobre seu pai esconderia? Os perigos que ainda estavam por vir pareciam insuportáveis. E assim, enquanto a noite desabava sobre eles, um novo pesadelo estava apenas começando. Lá fora, o caos se espalhou como uma tempestade. Caio olhou para Miguel, sua mente em conflito, enquanto a adrenalina pulsava. A figura de seu pai caindo, a imagem gravada em sua mente, ainda a consumia. O que você quer dizer com isso? A pergunta fervia na ponta da língua. Então um som cortante interrompeu seus pensamentos. Cai! Precisamos sair, Miguel gritou, puxando-o para o lado. Mas na confusão, um movimento inesperado atraiu a atenção deles. Uma porta lateral se abriu abruptamente, e uma sombra atalhou em direção a eles. Lorena gritou, sua voz alarmada ecoando. Caio virou-se e, para seu horror, viu outra figura conhecida se revelando. Era Clara, a melhor amiga de Lorena, que havia desaparecido semanas antes, quando tudo começou. Clara, o que você está fazendo aqui? Caio exclamou, perplexo, mas as palavras dela queimaram mais do que qualquer resposta. Eu precisei vir, Caio. Eu sei mais do que você pensa. Sua voz estava entrecortada, saturada de um frenesi. Os olhos dela brilhavam com um misto de pânico e raiva. Luna, você não pode confiar nela. Ela não é a irmã que você pensa que é. Novamente, Caio ficou em choque. O que você quer dizer? O que aconteceu com você? Sua mente girava, tentando juntar os pedaços. O que mais ele ignorava? Ela não é minha irmã de sangue. Eu sabia que ela estava armando algo, Caio. Clara soltou a bomba como uma granada de mão. Ela não é quem você pensa. É uma espionagem. Ela só se fazia de mendiga porque queria se infiltrar e conseguir informações. Luna ficou paralisada, o rosto branco como papel. Ao mesmo tempo, a revelação de Clara cobriu a sala como uma neblina densa, sufocando tudo ao redor. Não, você está errada. Eu fiz isso para ajudar. Eu só queria proteger a todos nós. A voz dela se elevou em desespero. Mas Miguel interveio, o olhar feroz. Clara, como você sabe disso? Por que você estava com ela? O tom de Miguel era cortante. Uma faca afiada que cortava o ar paralisado. Porque eu tinha que monitorá-la. Fui colocada perto dela. O que quer que Luna faça é tudo parte de um plano maior. Eu descobri um esquema que envolve mais do que nós todos juntos. E o seu pai está envolvido na ponta mais alta. Clara acrescentou, sua voz diminuindo em intensidade, mas as palavras de cada um soavam como explosões. Caio estava prestes a desmoronar. A dor e a traição o esmagavam. Uma prisão onde ele se sentia cada vez mais sufocado. Seu pai, a lealdade de sua namorada, as verdades escondidas de todos ao seu redor. O que mais havia nessa história? A sala pareceu girar, as vozes se misturando. Ele olhou para Lorena, que parecia tão perdida quanto ele. E se tudo estiver interligado,
E se nenhum de nós for realmente inocente? Caio questionou, a dúvida escorrendo por seu coração. Eu não estou fazendo isso por mal. Luna insistiu, lágrimas escorrendo. A verdade está maior do que qualquer um de nós. Precisamos trabalhar juntos. Mas no fundo, Caio não sabia em quem confiar. Nesse instante, o chão tremeu com o impacto de um tiro vindo de fora. E a tensão era palpável. As sombras externas pareciam se aproximar a cada momento. Ele olhou para Miguel, depois para Clara. O que fazemos agora? Como vamos sair dessa? Precisamos de uma saída rápida, Miguel disse, sua voz firme. E entender o que de fato está acontecendo. Um desses homens que está aqui é um traidor. Precisamos descobrir quem, antes que seja tarde demais. Outra explosão cortou o ar, e no caos que se seguiu, Caio sentiu algo dentro dele mudar. Era como se peças de um quebra-cabeça complexo estivessem lentamente se juntando, revelando uma imagem mais clara. No entanto, o perigo não ia embora. E enquanto ele lutava para entender o que estava acontecendo, uma única certeza se instalou. Tudo estava prestes a desmoronar. Mais uma vez, Caio olhou para Miguel, depois para Clara, então para Luna. Era tudo tão confuso. Ele podia sentir o medo no ar, como um manto pesado. O que mais estava em jogo? O barulho de tiros e gritos ecoava à distância, mas sua mente estava em um turbilhão. E logo, a verdade começava a se desenrolar. Quantas mentiras mais florearam antes de chegar até nós? Ele perguntou, a raiva raspando em sua voz. Tudo aquilo que você disse, Luna. Você teve uma vida inteira de segredos? Ao ouvir sua pergunta, Luna hesitou. Clara não perdeu a oportunidade. Ela estava armando alguma coisa, Caio. Ué, você não percebia? O tempo todo, ela esteve se cercando de você e de Lorena. Mas antes que alguém pudesse responder, a sala tremeu novamente, dessa vez com mais força, como se o próprio prédio estivesse prestes a desabar. Caio quase caíra, e um estalo repentino ecoou ao lado dele. Que merda foi essa? Gritou Miguel. A voz firme, mas o olhar aflito. E então tudo aconteceu num piscar de olhos. A parede do armazém explodiu em pedaços, lançando fragmentos de madeira e metal para todos os lados. O som era ensurdecedor, como um trovão. Luna foi derrubada, sua figura sendo jogada para o outro lado da sala. Caio e Lorena gritaram ao mesmo tempo, e tudo o que conseguiam ver eram destroços e fumaça cobrindo o espaço. Lorena! Caio gritou, sentindo o pânico tomar conta de seus sentidos. Com as mãos trêmulas, ele tentou desviar a fumaça para alcançar onde ela estava. O ar era denso e ruim, dificultando cada respiração. Quando ele finalmente viu Lorena, estava caída, e uma expressão de dor marcava seu rosto. Lorena, você está bem? Ele correu até ela, apertando seu ombro com força. Eu estou. Tremia, mas o olhar dela foi drenado de cor. A fumaça começava a clarear, e o que Caio viu fez seu sangue esfriar. Miguel estava de pé, mas o olhar tinha se transformado em um gelo cortante. Isso era um plano, e não podemos mais confiar nela. Ele apontou para a Luna, agora ajoelhada, a expressão de desespero estampada. Como você pôde fazer isso, Luna? Caio gritou, sua voz transbordando de traição. Você armou a própria explosão? Não sou eu. Luna chorava, a angústia no rosto. Eu não sabia que era isso que iria acontecer. Estavam atrás de mim. Mas a confusão tomou conta. Antes que Caio pudesse digerir tudo, outro movimento surgiu. Clara se aproximou, seu olhar mudando. Como se a realidade não fosse suficientemente louca. E eu preciso te contar, eu sou da polícia. Mas não apenas isso. Eu sou a agente que estava vigiando tanto você quanto Luna desde o começo. O que? Caio sentiu o chão escapar sob seus pés. Você disse que estava nos ajudando. Ele mal conseguia se lembrar de como respirar. A adrenalina bombardeava suas veias. Eu não tinha escolha, Caio. Você não entende. Seu pai estava por trás de tudo isso.
e agora corremos risco, incluindo sua vida e a vida de Lorena. Clara disse, e ao ver a ação dela, algo se iluminou na mente de Caio. A conexão, o truque, tudo se encaixava, mas não se partia para a verdade. Você sabe se ele realmente morreu? Se realmente está por trás de tudo isso? Enquanto cada peça se encaixava, um silêncio aterrorizante tomou conta da sala. Cada um deles estava preso na teia da mentira e da verdade. Você nunca soube porque seu pai ocultou tudo. Minha mãe, ela era sua mãe também. Estamos mais entrelaçados do que imagina. Caio congelou. As palavras dela bateram nele como um soco. Você o quê? Sua voz era um sussurro frágil. O que, na verdade, ele havia perdido. As bases da sua realidade tinham explodido, e a confusão estava tomando conta de sua mente. Em meio a todo o caos e tristeza, a verdade vinha à tona, e com ela também um novo perigo. Um que estava por trás de todas as mentiras e jogadas. Qual era o próximo movimento? As respostas estavam quase ali, mas um novo mistério surgia, transformando tudo. Como eles iriam enfrentar essa nova linha tênue entre quem eram e quem fingiam ser? As sombras ainda dançavam ao redor e a noite estava longe de acabar. Caio sentiu seu coração disparar quando as palavras de Luna o atingiram como uma flecha. Você é minha irmã? A revelação parecia um terremoto e a confusão tomou conta dele. Mas o som do caos lá fora estava se intensificando e não havia tempo para se perder nos próprios pensamentos. Sim, Luna gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu nunca quis que você soubesse assim. Todo esse tempo eu só queria te proteger. O desespero em sua voz era palpável. Caio percebeu que, no meio de tanta dor e confusão, uma verdade havia se estabelecido naquele momento. Os homens encapuzados estavam se aproximando, e a sala estava em pleno colapso. Miguel gritou, precisamos sair agora. Caio sentiu um nó na garganta. Ele não sabia em quem confiar, mas uma coisa era clara. A sobrevivência era a prioridade. Com as pernas tremendo, ele ajudou Lorena a se levantar. Vamos, temos que nos mover. Se algo havia mudado tão rapidamente, então todas as escolhas eram imprevisíveis e o futuro incerto. Enquanto eles saíam do armazém, os sons dos gritos e tiros ecoavam. Luna, você tem que nos explicar tudo, disse Caio, puxando-a para perto. Só confiem em mim. Ela estava ofegante, mas seu olhar firme, como se soubesse que a saída daquela encrenca era mais complexa do que aparentava. No lado de fora, a situação estava caótica. Sirenes ecoavam, e um grupo de policiais cercava a área. Ainda assim, a tensão entre eles era palpável. Cada um guardava segredos que poderiam mudar tudo. Eu trabalho para a polícia, Clara finalmente revelou. E ao seu lado, Miguel assentiu. Nós temos que denunciar isso. Seu pai não pode continuar a manipular tudo, Caio. Temos as provas agora. E se ele descobrir? E se a verdade acabar com a sua vida? Caio questionou, seu olhar preso nos seus amigos. O peso da realidade era esmagador. Mas antes que pudessem discutir, as luzes dos carros se aproximaram com rapidez, iluminando tudo em um vermelho intenso. Não podemos ficar, gritou Lorena, puxando Caio. Ele olhou para Luna uma última vez, a resistência no olhar dela, mostrando que o futuro ainda estava aberto. Nesse tumulto, enquanto eles corriam, Caio se virou e gritou, um dia, eu vou descobrir toda a verdade. E com isso, ele se juntou ao grupo. Os passos firmes, cheios de determinação. O caminho era escuro e desconhecido, mas ao menos estavam juntos. A ideia de enfrentar tudo como uma equipe deu a ele um novo impulso. Mesmo com a dor de uma família dividida, havia uma chance de reconstruir algo novo. Quando finalmente chegaram longe o suficiente e o som dos tiros se tornaram ecos distantes, eles pararam. O olhar de Caio se fixou em cada um deles, o entendimento agora mais claro. Eles haviam sobrevivido a uma tempestade, mas a nuvem da verdade ainda estava pairando. Quero saber tudo.
Agora, ordenou Caio, seu tom firme, mas uma faísca de esperança brotava no peito. Ele esperava pelas respostas que poderiam unificá-los ou separá-los ainda mais. Estamos juntos nessa, Caio. Não vamos deixar que isso nos derrube, disse Miguel, o semblante decidido. E assim a cena se acalmou, mas a jornada apenas começava. A vida nunca mais seria a mesma. E no fundo, um futuro incerto se desdobrava à sua frente. E aí está. A história termina. Mas a verdade satisfatória ainda nos deixa incertos. Se você adorou esta aventura, não esqueça, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não perca a oportunidade de fazer parte dessa comunidade incrível.